Boa noite. Tudo bem com você? Como é que vocês estão? É um prazer estar de novo aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, aquilo que Deus já falou também ao meu coração. E o Paulo ficou sabendo hoje, mas há alguns dias atrás, eu lendo algo que ele postou lá no Facebook, ele me fez pensar algumas coisas que eu acho que são importantes para que possamos estudar um pouco mais, saber um pouco mais. Eu separei um pequeno texto da palavra para a gente poder estudar. E vocês estão vendo ali no telão, a ideia que eu gostaria de trabalhar um pouquinho hoje tem a ver com isso, em ser sal para a terra. A gente conhece boa parte desse versículo, né? Aí talvez as duas dimensões da missão que estão colocadas, onde Jesus fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então as duas dimensões da missão estão colocadas nesse texto, mas eu quero separar apenas a primeira parte deste versículo, ou a primeira parte do ensinamento de Jesus, que tem a ver com a questão de ser sal para a terra. E é interessante que eu comecei o meu ministério pastoral como missionário também há muitos e muitos anos atrás, faz mais de 30 anos. E eu tenho visto a igreja, ao longo desse tempo todo, trabalhar com essa questão da missão, ou de ser sal, de ser luz, de pregar, de proclamar, de ensinar, de falar do Evangelho. E cada dia que passa, eu tenho olhado e visto que nós estamos tentando espiritualizar mais ainda a nossa vida como igreja. Eu tenho por hábito ouvir pregações e analisar pregações. Eu sou professor de teologia, professor de homilética também, então isso faz parte do meu contexto. E cada dia que passa eu tenho visto isso. As pregações são cada vez mais espiritualizadas. A vida com Deus passou a ser mais espiritualizada. Aí você pode falar assim, mas espera aí, Deus é espírito, né? Então está correto isso. Certo, Deus é espírito. O nosso relacionamento com Ele é espiritual. Mas nós não vivemos em espírito, nós não vivemos ainda no céu. Nós estamos colocados com os pés aonde? Na terra, no chão. E a nossa vida quase sempre é traduzida como uma vida espiritual. E esse é um grande problema para o contexto nosso em relação à vida cristã que nós levamos. Porque a vida que nós levamos no dia a dia, ela não é espiritual. O Paulo acabou de falar, a capela não paga o aluguel com oração, né? Paga o aluguel com o quê? Dinheiro. A nossa vida do dia a dia tem a ver com relacionar com pessoas, conversar com pessoas, negociar com pessoas, cuidar de pessoas, andar no meio das pessoas, fazer compras com outras pessoas, pagar pessoas, receber de pessoas, conduzir pessoas, ser conduzido por pessoas. Então, esta vida que nós chamamos de vida espiritual em relação à nossa fé cristã, ela não pode ser vivida dentro desse contexto. Por isso, então, nós começamos a retirar a vida cristã do meio do nosso dia a dia e trazemos para dentro do templo. Porque aqui sim, vivemos uma vida puramente espiritual, onde nós cantamos, louvamos, ouvimos a palavra, etc, etc, nos elevamos, choramos e então a nossa alma é tocada. Nós temos nos tornado cristãos templocentristas, e isso é uma coisa muito preocupante para a nossa vida cristã. E esse texto é interessante, que Jesus fala que nós somos o sal da terra. Nas traduções que nós vemos por aí, geralmente é colocado como sal da terra. E aí, quando você então olha para esse sal da terra, você logo vai pensar em quê? No tempero que você coloca na comida, né? Você tem uma salada gostosa, você coloca um pouco de azeite, né? Ou muito azeite, né? Depende de quem gosta, né? E coloca um pouco de sal ou muito sal para dar sabor à salada. Como se
se a alface e tudo mais não tivesse seu próprio sabor, mas a gente coloca o sal, né? Coloca sal no arroz, sal na carne. Já pensaram churrasco sem sal? Que coisa sem graça. Nós colocamos sal para dar sabor, e nós então quando lemos esse texto, nós pensamos nisso, olha, nós estamos aqui como cristãos para dar sabor à terra, para preservar a carne, para não deixar que a carne se apodreça. Infelizmente esse texto está pregado a vida inteira errado no meio das igrejas, e infelizmente o contexto do texto e o texto não quer dizer nada disso. A linguística desse texto mostra uma coisa completamente diferente disso. Jesus não está falando de sabor, Jesus não está falando de tempero, Jesus não está falando de sal para preservar a podridão do mundo. A palavra traduzida para terra, neste contexto, ela tem a ver com o contexto geográfico. Há duas palavras para mundo e terra que a Bíblia usa no Novo Testamento, na língua grega. Uma é tesges, ou a palavra ge separadamente, que é traduzido por terra. A outra palavra é cosmos, que também é traduzido por terra ou por mundo. Nesse texto, em Mateus 5,13, a palavra usada aqui é ge. Ge é de onde vem a palavra nossa, que a gente conhece muito bem, chamada o quê? Geografia. Geografia vem desta palavra grega, ge, que tem a ver com terra, tem a ver com planeta, com as coisas que nós olhamos, com a terra mesmo, com o pasto, com a rua, com as estruturas, com a natureza, com a criação. Jesus então está dizendo que nós somos sal para esta terra. Então a ideia desta junção de palavras na língua, na tradução, tem a ver com a questão de usar a parte estimulante do sal como fertilizante. Então o sal não é para dar sabor, no caso desse texto, o sal não é para preservar a carne, no caso desse texto, mas o sal aqui que Jesus está falando é que vocês devem ser fertilizantes para a terra. Conhecem um sal que é fertilizante, chamado ureia? É este o sal que está falando aqui. É a propriedade estimulante do sal que fertiliza a terra, que faz brotar coisas novas, coisas boas, que faz crescer, que faz nascer. Então a ideia é que nós somos colocados no mundo, na terra, para sermos sal, e esse sal tem a ver com ser fertilizante, para fazer brotar no meio do mundo, no meio das pessoas, aquilo que tem de melhor. Jesus Cristo não veio para salvar ou para preservar a podridão do mundo, Ele veio para salvar o mundo e para dar vida, e vida em abundância. E nós somos os Cristos espalhados pela face da terra, e trabalhamos com vida e vida em abundância. Se fosse a palavra cosmos colocado aqui, a gente poderia espiritualizar a questão. Vocês são sal para a terra, então, vocês sal para o cosmos, né, que tem a ver com pessoas, então saiam pregando o evangelho. Jesus não está falando sobre pregação do evangelho aqui. No próximo texto, que fala sobre a luz do mundo, ele fala sobre proclamação, mas aqui não é pregação do evangelho. Ele quer que nós sejamos fertilizantes, que você seja colocado no meio das pessoas de tal forma que aquele grupo então possa produzir frutos maravilhosos para Deus. É a transformação do meio em que nós vivemos através da salinidade, da fertilidade que temos em nós. E Deus nos coloca na terra justamente para isso, para sermos sal para a terra e luz para o mundo. Nós conseguimos espiritualizar até mesmo aquilo que não pode ser espiritual, que é justamente essa questão. Quantas vezes eu já ouvi pregações sobre isso? Você tem que ser sal da terra, então você tem que pregar o evangelho, falar. Ok, nós temos que pregar o evangelho. Não estou falando que nós não temos que pregar o evangelho. Eu sou missionário a vida inteira, eu nasci numa família de missionários. Nós pregamos o evangelho, fazemos isso, a vida inteira fazemos isso. Mas ser sal para a terra não é uma pregação do evangelho. Não é pura e simplesmente você abrir a sua boca. Eu tinha 13 anos de idade quando eu me ingressei num grupo missionário. Na verdade, eram 40 adolescentes que
que se converteram mais ou menos na mesma época e resolveram pregar o evangelho. E aí saímos na nossa cidade, do Espírito Santo, fomos para o lugar mais pobre da cidade para poder pregar o evangelho. Não sei por que nós escolhemos o lugar mais pobre, mas fomos para o lugar mais pobre. E aí estamos saindo da igreja, todo mundo animado, com Bíblia na mão, né, aquela coisa toda e tal, e vamos lá para o evangelho. Aí chegou um rapaz, muito meu amigo, e que não era cristão, na verdade, e ele perguntou: você vai fazer o quê? Ah, vou lá pregar o evangelho. Eu nem lembro o nome do bairro mais, do bairro tal. Ele falou assim: ah, é? Vai. Mas vocês estão levando o que para lá? Eu falei: como assim estou levando? Estou levando minha boca, as mãos, a Bíblia. Ele olhou para mim e falou assim: mas é muito fácil para vocês pensarem assim, né? Eu falei: pensarem como? Vocês vão para o lugar mais pobre da cidade, chega lá, prega o evangelho, fala de salvação, fala de um monte de coisa, e dá um tapinha nas costas das pessoas e sai em volta para suas casas para poder fazer um churrasco de comemoração do evangelismo, enquanto o pessoal lá está passando fome, né? Eu não fui, eu não saí para evangelizar naquele dia, eu não consegui ir. Isso tem muitos anos, né? Vou falar quantos anos tem não, mas tem muitos anos já, né? Isso ficou martelhando na minha cabeça o tempo todo. Nós conseguimos espiritualizar até mesmo o exemplo que Cristo nos dá, porque Cristo vem para encarnar-se como ser humano. Ele não vem em espírito para poder pregar para nós e começa a falar para as multidões. Ele vem encarnado, ele sofre as nossas dores, ele vive a nossa vida, ele padece junto com as pessoas, ele olha, ele chora, ele sente a dor que o outro está sentindo, ele se preocupa com isso, ele está fazendo uma transformação na vida das pessoas, não só do ponto de vista espiritual, mas ele está transformando a vida inteira das pessoas. Quando Jesus olha para uma mulher que estava em adultério e fala com ela assim: olha, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais, ele sabe que aquela mulher está sendo transformada não só espiritualmente, mas ela vai ter uma reestrutura na sua própria vida social, na sua família, na sua sexualidade, em todas as questões da sua própria vida. E é isso que Cristo quer, que nós sejamos sal para a terra, fertilizantes para a terra, para fazer com que as pessoas ao nosso redor possam produzir, possam ser reestruturadas, transformadas de verdade. E é interessante que o próprio texto diz que esse sal, quando não serve, ou seja, quando ele perde a sua vitalidade, na Bíblia também em português está traduzido errado, coloca a palavra sabor, mas a ideia é vitalidade. Quando o sal perde a sua vitalidade, o que acontece com ele? Ele não presta para mais nada, a não ser para ser jogado fora, para ser feito o quê? Pisado pelas pessoas. Ele serve apenas de local para você colocar e ficar no meio da estrada para ser pisado pelas pessoas. O Juan Mateus, um dos comentaristas, teólogos desse texto, ele diz que a comunidade cristã que trai a mensagem da missão de Deus não tem razão de existir. E quando nós olhamos para a vida e para o testemunho cristão e queremos apenas e tão somente abrir e pregar o evangelho e falar das coisas espirituais, nós estamos, de certa maneira, traindo a missão de Deus. Porque a missão de Deus não é somente converter pessoas. Está incluído? Claro que sim. A missão de Deus não é somente fazer com que nós tenhamos uma alma transformada. Está incluído? É claro que sim. Mas a missão de Deus é muito mais abrangente do que tudo isso. E quando nós nos declaramos como cristãos, estamos dizendo: olha, nós estamos aqui porque temos uma missão. A capela tem a sua missão, mas a própria missão da capela deriva e serve à missão de Deus. E essa missão de Deus, eu poderia destacar aqui pelo menos 5 coisas que fazem parte desta missão de Deus e que Deus quer e deseja que nós desenvolvamos. A missão de Deus está desenvolvida a partir da primeira coisa, que é lidar com o pecado humano. Faz parte da missão de Deus, ou seja, quando Deus, lá do céu,
Quando Deus lá da eternidade olhou para a criação inteira que Ele fez, Ele ainda estando antes da sua própria criação, olhou e viu que a criação iria cair, iria sofrer, o pecado iria entrar. Ele então olha para si e sabe que ele vai precisar lidar com a questão do pecado humano, porque o pecado humano acabou desgraçando toda a criação. Estava lendo hoje que não só São Paulo falta água, mas o Rio de Janeiro só tem água até final de 2015. Se não chover, bem, eu não quero aqui nem pensar o que vai acontecer se não chover. Já começaram a ter um monte de boatos, né? De migração inteira das cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, para o interior. Você já imaginou um negócio desse? São Paulo, com seus milhões de habitantes, sem água, ou Rio, com seus milhões de habitantes, sem água? Tem um monte de água na frente do mar, né? Mas o que fazer com aquilo? Dessalinizar a água é um processo caríssimo e difícil demais. Deus, e tudo isso que a gente vê em relação à água, tem a ver com desmatamento, com falta de estrutura, falta de preparo, má versão governamental, tudo isso, um conjunto de coisas. Mas tudo isso tem como razão primeira, porque o pecado entrou na criação. Porque se o pecado não tivesse entrado na criação, nós não teríamos deficiência de nada, correto? Então Deus sabia que Ele teria que lidar com o pecado humano. O segundo aspecto é que Deus precisa derrotar o mal. É a segunda parte da missão de Deus. Derrotar os poderes do mal e vencer as suas forças. E aqui eu estou falando de mal em qualquer sentido que você possa pensar. Aqui está incluído demônios, anjos do mal, o que você quiser colocar. O mal estrutural que nós estamos inseridos, as estruturas malignas que a humanidade tem hoje no mundo gastam cerca de 3,3 trilhões de dólares anualmente para poder se manter. Aí tem a ver com corrupção, com drogas, com prostituição, com desgraças de forma geral. É a estrutura do mal em que nós estamos inseridos. E Deus sabia de antemão que precisaria lidar com essa estrutura do mal e com as forças que provocam essa estrutura. Então esse é o segundo aspecto da missão de Deus. E o terceiro aspecto da missão de Deus tem a ver com lidar com a morte. Deus sabia que Ele iria precisar lidar com a morte, porque quando o pecado entrasse na sua criação, a criação começaria a morrer. Não só o ser humano, homem e mulher, começam a morrer, mas toda a criação começa a sofrer, definhar e morrer. E Ele sabia que Ele teria que lidar com esta morte. Destruir a morte, o grande invasor da vida humana. O quarto aspecto, então, da própria missão de Deus, que tem a ver com lidar com a reconciliação do ser humano com o seu próximo. Porque Deus também sabia que por causa do pecado, este ser humano começaria a digladiar entre si mesmo. A história primeva lá de Gênesis nos mostra algo bem peculiar nesse sentido, porque mostra dois irmãos, Caim e Abel. E logo no início, então, começa a mostrar que Caim, com a dureza do seu coração, faz o que com Abel? Vai lá e mata Abel. Porque Deus sabe que a raça humana e toda a criação sofreria com essa desigualdade, com essa desaproximação. Então Ele precisaria trabalhar com essa reaproximação, com essa reconciliação do ser humano com o seu próximo. Eu não sei se existe uma época mais pitoresca do que essa que nós estamos vivendo em relação a essa polarização de ideias. Eu tenho notado, faço estudos na área de antropologia, sociologia e filosofia, e eu tenho notado que nós estamos cada vez mais polarizados. Isso é só você fazer o seguinte: você posta alguma coisa no Facebook
que gera algum tipo de polêmica, né? E aí os seus amigos vão lá, né? E um é contra, outro é a favor, e aí começa aquela guerra. Ontem mesmo eu vi uma discussão, discussão besta, mas alguém discutindo sobre calvinismo e arminianismo, diante de uma igreja evangélica. E alguém postou e entraram lá, em menos de 2 horas havia 726 posts quilométricos, e xingando a mãe de todo mundo para tudo quanto é lado, né? E são pastores discutindo sobre isso, cristãos discutindo sobre isso. Aí você olha e fala assim, mas espera aí, isso aqui não está parecendo nada cristão, o negócio não. Nós somos polarizados. Quando foi o negócio lá da França, né? Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, ou sei lá o que quer dizer. Nós somos Charlie ou não somos Charlie, defendemos a França com a sua liberdade, ou defendemos os terroristas, ou o que é. E aí o mundo se polarizou e começa a discutir para todos os lados. Nós somos cada vez mais polarizados e cada vez mais precisamos entender que a missão de Deus quer lidar com essa reconciliação nossa com o nosso próximo. E há um quinto aspecto da missão de Deus, que tem a ver com, Deus sabia que iria precisar lidar com a reconciliação de toda a criação consigo mesmo. Paulo fala que Deus irá curar a criação inteira, porque Deus está trabalhando para reconciliar consigo mesmo todas as coisas. Então, nota que Deus não está trabalhando apenas com a raça humana. Não só são almas que Deus está atrás. Deus não é um catador de almas que sai por aí catando a alma das pessoas para levar para o céu. Não é isso que Ele está fazendo. O plano de Deus, o propósito de Deus tem a ver com a sua criação inteira. A morte, o pecado humano afetou toda a criação de Deus em todos os aspectos. Então a morte de Cristo na cruz também supre a necessidade de toda essa criação em todos os aspectos. E aí então, quando eu olho para o texto de Mateus 5,13, eu vejo que nós somos sal para a terra, ou seja, nós fomos colocados por Deus como cristãos, como aqueles que foram salvos, lavados e purificados pelo sangue derramado de Cristo. Nós somos colocados nesse mundo para sermos sal para esta terra, para nos envolvermos com a missão de Deus como um todo, não com uma parte dela. E é por isso que Juan Mateus então diz que a comunidade cristã que se reúne como igreja, que não entende a missão de Deus como um todo e não se envolve com ela, está traindo a mensagem de Deus. É, no mínimo, uma distorção da vontade do Senhor. No contexto africano, e também em alguns lugares do Brasil que tive envolvido, eu vi uma doença, eu vou trazer aqui como exemplo, para a gente poder entender um pouco mais sobre isso. Se tem algum médico aqui, me desculpe, mas eu vou falar talvez alguma besteira, mas enfim, não é muito minha área. Mas eu vi uma doença na África chamada cegueira noturna. E a cegueira noturna, ela tem uma causa biológica. E essa causa biológica é a falta da vitamina A. Dentre outras coisas, mas a principal causa é a falta da vitamina A. No contexto africano é muito natural crianças sofrerem com isso, inclusive adultos também, porque a falta da vitamina A está vinculada basicamente à subnutrição, ou seja, a falta de uma alimentação correta das pessoas. E no contexto africano, por exemplo, no contexto em que nós estávamos inseridos no país de Gana, eles comiam pouca coisa. Não é que não tinha comida, tinha. Mas eles reservavam carne e outras coisas mais para os seus sacrifícios espirituais. E comiam algumas outras coisas, como mandioca e inhame, que era a refeição básica deles durante todo o dia, a vida inteira. E você então olhava para crianças, e você via crianças subnutridas, e muitas desenvolviam essa cegueira noturna. Falta de uma vitamina no corpo.
A causa biológica é essa. Então vamos resolver. Então você pega a vitamina A, né? E leva então para essas crianças e introduz a vitamina A na alimentação delas, pronto, está resolvido a questão. Ok, superficialmente sim, está resolvida a questão. Mas a cegueira noturna é causada biologicamente por falta de vitamina A, que consequentemente é causada por uma subnutrição dessas crianças. A subnutrição está vinculada a um contexto de pobreza ou de extrema pobreza. Essa pobreza e essa extrema pobreza está vinculado, por sua vez, com uma injustiça social no meio daquelas pessoas. E essa injustiça social, ela tem uma causa. E a causa, geralmente, é a ganância e o egoísmo de alguns. Então, quando eu olho para uma criança subnutrida que está com cegueira noturna no norte da África e dou simplesmente vitamina A para poder curá-la e deixo então que ela fique curada, não estou fazendo absolutamente nada. Porque os filhos dessa criança curada com cegueira noturna também vão ter cegueira noturna. Os netos também vão ter. As pessoas vão continuar tendo. É preciso então que eu olhe para a questão globalmente, que eu entenda que eu preciso resolver não só a biologia de colocar a vitamina A na vida das pessoas, mas é preciso ajudá-las na sua pobreza. É preciso ser um profeta em relação à injustiça social. É preciso tratar das causas espirituais que causam isso também, que são a ganância e o egoísmo. Então, quando eu olho para a missão de Deus, é preciso que você e eu entendamos que é necessário que a gente se envolva em todos os aspectos da missão de Deus e não somente em alguns, porque senão estaremos traindo a própria missão do Senhor e traindo a própria mensagem de Deus. É muito fácil nós pregarmos o Evangelho e darmos tapinha nas costas das pessoas e deixá-las com as suas próprias necessidades, porque isso não tem nada a ver comigo. Eu preciso lutar pelas minhas coisas. E é engraçado que minha esposa e eu sempre temos conversado esses dias, principalmente, em como nós, como igreja, e eu falo nós, não estou falando especificamente da capela, mas o contexto geral da igreja brasileira, principalmente, é um contexto em que nós adoramos eventos, cultos, manifestações, coisas alegres, coisas bem feitas, coisas maravilhosas. E parece que é nisso que reside a nossa vida e a nossa fé cristã. Nós esquecemos que em Mateus 5,13, Jesus diz duas coisas: que nós somos o sal para a terra, mas se esse sal é insípido, se ele não tem vitalidade, ele perde a sua razão de existir. Será que queremos perder a nossa própria razão de existir? Não é que você ou eu pessoalmente temos que olhar para a missão de Deus e dar conta de tudo, mas nós como comunidade cristã, como aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que declaram que são servos de Cristo e que têm a missão de Deus como a coisa mais prioritária das nossas vidas, nós devemos, como comunidade, nos envolvermos com a missão de Deus como um todo. Parece que a Bíblia, que é dividida em dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, parece que nós olhamos para o Antigo Testamento e deixamos o Antigo Testamento para lá, porque, afinal de contas, o Antigo apenas apontava para o Novo, se cumpriu no Novo, então Jesus é que é o negócio, a história de Jesus é que é o negócio, o resto não precisa. Mas se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver como Deus trabalhou com o seu povo de maneira social, transformando a vida deles em higiene, em saúde. Deus trabalhou de forma muito grande socialmente com todas as pessoas. Jesus então vem e o Novo Testamento nos apresenta o outro lado da missão. O lado em que cumpre a missão de Deus na morte de Cristo na cruz. E nós nos esquecemos de que a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Ela não começa em Mateus.
Mateus é a segunda parte. De Mateus em diante vem a segunda parte. A parte onde Deus concretiza o seu plano na plenitude dos tempos e traz Cristo para ser o centro dessa missão. E essa missão é holística, ela é integral, ela precisa ser um olhar para as pessoas e para o sofrimento delas, e não somente para a alma das pessoas. Então eu queria que você se lembrasse de que Mateus 5,13 fala que nós devemos ser fertilizante para essa terra. Fertilizar a terra significa fazer com que as coisas possam nascer, que possam crescer, que possam produzir. Jesus usou outros exemplos. O fermento na massa, o grão de mostarda que cresce, sempre tem a ver com a mesma coisa. É uma pequena inserção de uma comunidade pequena dentro de um contexto maior, que está ali não apenas para não deixar que tudo apodreça, mas está ali para poder transformar aquilo em algo que é produtivo. Quando Cristo veio para morrer na cruz, Ele veio para refazer esta ligação da criação e do ser humano com Deus, mas Ele também veio para refazer a ligação desse ser humano com seu próximo, com o outro, com a necessidade do outro. E eu queria então que nós nos lembrássemos disso, de que nós fomos colocados na terra para sermos sal da terra e luz do mundo. Mas o que eu queria enfatizar hoje é justamente essa primeira parte, que é menos enfatizada. A proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, a gente tem visto e falado o tempo todo. Todo domingo você vem aqui e aqui acontece a pregação. Nós falamos da palavra de Deus, nós comunicamos isso, nós proclamamos o Evangelho. Agora eu queria desafiar você, queria desafiar a cada um de vocês que está aqui, para que vocês possam incorporar essa ideia na vida, de ser sal para a terra, de ser um fertilizante no lugar onde você está plantado, quer seja no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, em qualquer lugar que você estiver. E que a partir desta fertilização que você possa fazer lá, a vida das pessoas comecem a ser transformadas. Incline sua cabeça comigo. Meu Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor deixou tanta coisa na Tua palavra para nós. E esse texto tem me chamado a atenção já há bastante tempo, o Senhor sabe disso. E eu gostaria de pedir que o Senhor usasse a própria Tua palavra, ó Pai, na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para fazer com que esse texto grude em nossa mente, fique no nosso coração, e que nós possamos ruminar durante nossa vida aquilo que o Senhor mesmo diz para nós. O intuito que o Senhor nos colocou no meio das pessoas, em relacionamento com tantas pessoas, é justamente porque o Senhor quer que as pessoas olhem para nós como eles olharam para Jesus. Que nós sejamos verdadeiros com o nome que nós somos chamados, porque nós somos chamados de pequenos cristos, de cristãos. E é isso que nós desejamos que o Senhor então possa nos ensinar a ser. Pequenos cristos na vida das pessoas, abençoadores, que possamos, ó Pai, fertilizar o terreno onde estamos plantados. Enquanto, ó Pai, nós não começarmos a olhar para o outro, amar o nosso próximo, amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não com o intuito simplesmente de proselitismo, de trazê-la para o nosso contexto, mas de amá-la apesar de qualquer coisa e de cuidar dela, e de ajudá-la a transformar. Ajuda-nos a entender que é isso que faz parte da Tua missão, ser holística e integral. O Evangelho todo, Pai, para todo ser humano,
em todo o tempo, em qualquer lugar. Nós desejamos isso, ó Pai, e queremos orar para que o Senhor nos abençoe. Faça ruminar em nosso coração esta pequena porção da Tua palavra e que ela possa frutificar verdadeiramente em nós. Ajude-nos, ó Pai, a sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Impeça-nos, Pai, de nos assentarmos, mas ajude-nos a levantarmos, a ir em direção às pessoas, amando-as, preferindo-as, cuidando delas, cuidando do corpo, da alma, pregando, mas também suprindo necessidades. Há tanta gente com tanta dificuldade ao nosso redor, Pai, e que às vezes nós levamos até uma palavra de ânimo, uma porção da palavra, pregamos para ela, trazemos a novidade do Senhor para a vida dela, mas não fomos mais profundo, ó Pai, não entramos um pouco mais. Não sabemos, ó Pai, dos seus medos, das suas dificuldades, não sabemos das desgraças que o outro está enfrentando, não sabemos até onde está o poço profundo dentro da alma dessa pessoa, do corpo, quem sabe faltando tanta coisa. Às vezes convivemos com uma pessoa durante 1 ano, 2, 10 anos, sem saber direito quem aquela outra pessoa é, apesar de conversarmos, sorrirmos, nos alegrarmos. Então ajude-nos, ó Pai, a quebrar essas barreiras, e ajude-nos, ó Pai, a não perder a nossa vitalidade como fertilizante, como sal. Nós não queremos ser jogados fora, para sermos pisados pelos homens apenas nesse sentido, ó Pai, de não ter mais vitalidade, mas queremos continuar a salgar aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Somos pequenos, somos poucos, e sabemos que em nós não reside o poder, porque o poder vem todo do Senhor. Nós não temos condições de fazer nada, mas o Senhor pode fazer através de nós. Ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Boa semana para todos.